Boa tarde. Estamos vindo mais uma vez com mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre o descritor 56 do SPAES, onde a habilidade exigida por esse descritor é reconhecer dentre as equações do segundo grau com duas incógnitas as que representam uma circunferência. Então, o nosso objetivo é reconhecer a partir da equação reduzida geral a representação de uma circunferência ou não, saber se ela é ou não uma circunferência. Então, ela parte dessa fórmula geral, certo? Que nós temos ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais EY mais F igual a zero. Então, ela parte dessa equação aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente poder entender melhor essa dinâmica aqui. É lógico que para a gente reconhecer uma equação, saber se ela é ou não de uma circunferência, é preciso ter algumas observações. Primeiro, nós temos o seguinte, que o termo a, o a que acompanha x ao quadrado, é o coeficiente de x ao quadrado, tem que ser igual ao coeficiente de y ao quadrado, que é b, né? Tem que ser igual a b, certo? O coeficiente de x ao quadrado e de y ao quadrado tem que ser igual, ou seja, a tem que ser igual a b, e isso diferente de zero. É uma observação que a gente já faz de início para a gente já ir identificando essa equação. Veja só o exemplo. Dentre as equações abaixo, pode-se afirmar que a de uma circunferência é. Então, vamos analisando aqui o coeficiente A e B. Gente, analisando aqui, ó, o item A, eu já até marquei aqui como o gabarito correto, mas vamos analisar as demais, depois a gente volta aqui. Perceba que aqui, ó, é x ao quadrado menos y. Perceba que o y não está ao quadrado. Logo, isso aqui já é descartado, que não é uma equação de circunferência. Tá certo? Outra situação é essa aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado, aqui obedece, né, o critério. O coeficiente A é igual a B. Mas o termo após a igualdade é negativo. E não pode ser negativo. Certo? Se ele fosse positivo, esse termo aqui, se fosse mais 16, poderia ser. Aí a gente teria que analisar alguns outros pontos. Mas nesse caso, como é negativo esse número após a igualdade, então de cara a gente já sabe que ela não representa uma circunferência. O item D, a gente percebe também que o y está faltando o expoente, né? O y tem que ser também ao quadrado. Então isso aqui já dispensa também que ela não é uma equação de circunferência. No caso do item E, perceba que o A é 1 e o B é menos 1, logo são diferentes. Logo aqui também não é uma equação de circunferência. Então, por eliminação, a gente já percebe que é o item A o gabarito correto. Quando eu desenvolver isso aqui, fica x ao quadrado menos 2x mais 1, né? Quando se desenvolve aqui esse produto notável. Logo, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Então, nesse ponto aqui, nesses termos aqui, a gente já vê que essa equação representa uma equação de circunferência. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Na nossa atividade aí, essa questão está aí. Aí eu estou comentando aqui para vocês entenderem melhor. O exemplo 2, nós vemos o seguinte. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 10y mais 32 igual a zero. Como saber se ela representa uma equação de circunferência? Primeiro, analisando A e B. Perceba que A é 1 e que B também é 1. Aqui já é o primeiro ponto. Mas um outro ponto que deve ser analisado é exatamente que é importante que a gente transforme, certo? Essa equação geral na equação reduzida. Isso vai
vai fazer com que a gente compreenda melhor. Mas nesse ponto, se a gente encontrar o centro e o raio dessa circunferência, a gente vai entender se ela é ou não da circunferência. Então aqui tem o exemplo aqui está explicando pelo centro. Como é que eu encontro o centro da circunferência? O centro eu pego o termo que tem x, ó, o coeficiente do termo x, e o coeficiente do termo y e divido todo por menos 2. O x, ó, menos 8 dividido por menos 2, o a do centro, 4. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5 positivo. Então aqui eu já tenho o centro da minha circunferência. Logo, para mim encontrar o raio, eu vou pegar esse centro, né? Vou extrair a raiz quadrada, o raio R é a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos esse valor aqui, ó, o termo independente, menos ele, que o termo aqui é mais 32. Nesse caso ele vai ficar menos 32 aqui, troca o sinal dele aqui. Então, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, menos 32. Logo dá 41 menos 32, que dá 9. Então, a gente extrai a raiz quadrada de 9. Então, o raio aqui é 3. Logo, nós temos por certeza, certo, que essa equação representa uma circunferência. Beleza? E aqui um outro exemplo clássico também é quando a equação vem reduzida. Quando ela vem reduzida, você sabe se ela é ou não pelo esse termo que está à frente à igualdade, né? Após a igualdade. Se for positivo, se tiver por exemplo, fosse um 2 aqui, seria. Se fosse um 2, seria uma equação de circunferência, mas como ele é negativo, não é uma equação de circunferência. Beleza? Espero ter contribuído com vocês. Então, até mais na nossa próxima aula.